Fala galera do sexto ano, muito bom dia, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto que é o espaço geográfico. Você vai imaginar a palavra espaço, não imagine a palavra espaço como espaço sideral, como espaço onde está as estrelas, constelações, galáxias, Lua, Marte, Júpiter, não. Esquece esse termo espaço nesse sentido. Esse espaço geográfico, ele nada mais e nada menos é do que a superfície da Terra. Você imagina a superfície, qualquer que seja o lugar. Imagina áreas de floresta, de deserto, áreas onde tem casa, qualquer lugar é um espaço. Só que é o seguinte, esse espaço geográfico, ele passa a ser considerado espaço geográfico quando ele sofre uma transformação, e essa transformação, ela vem por parte de quem? Do ser humano. Então o ser humano, ele chega em determinado local, ele encontra uma paisagem, o quê? Uma paisagem natural, certo? Ele encontra uma paisagem natural. Só que o que ele faz? Ele encontra essa paisagem natural e ele logo quer mexer naquela paisagem para construir casas, né? Ó, ele vai construir casas, prédios, certo? Prédinho aqui, ó, bonitinho, tá vendo? Ele vai construir prédios, ele vai colocar carros para andar ali, ele vai querer construir uma praça, ele vai querer construir um monte de casas para alugar, ele vai querer construir ali fábricas, indústrias, abrir ruas. E quando isso acontece, então esse espaço começa a formação, a transformação no espaço geográfico, e esse espaço que outrora era um espaço natural, lembra que nós vimos? Área ou espaço rural e urbano, lembra? Esse espaço, essa área que outrora era uma paisagem natural, cheia de árvores, né? Cheia de árvores aqui, ó, de animais, né? Ela passa a ser transformada em paisagem humanizada. Por quê? Porque o ser humano vai mudando a paisagem e no lugar dessa árvore aqui, ele vai construir o quê? Ele vai construir uma casa, outra casa, vai construir uma rua, né? Então, o ser humano ele vai alterando a paisagem, ele vai transformando a paisagem. Então, aí no PET de vocês, na página 75, né? Tem o seguinte afirmação: muitas pessoas pensam que estudar geografia é apenas localizar e memorizar os nomes de países, capitais, rios, montanhas, mas a geografia vai muito além disso. Por isso, nós agora vamos começar a entrar nessa questão do espaço geográfico, né? Que nada mais nada menos é do que o que? Segundo o nosso PET, o espaço geográfico, ele resulta das ações dos seres humanos em interação com a natureza. Ou seja, o ser humano chega em um local, ele vê que ali é uma área natural, ele depende dessa área natural também para a sua sobrevivência, porque através da paisagem natural, através do espaço natural, através das áreas naturais, o ser humano tira ali o seu sustento. Dali que ele tira também matéria-prima para a fabricação de produtos.
Então, essa interação do homem com a natureza é muito importante. Só que o problema nessa transformação do espaço geográfico se dá quando o ser humano começa a exagerar nisso, quando ele começa a explorar demais a natureza, sem pensar nas consequências que isso trará para a vida daquele ser humano e a vida de outras pessoas, a vida do planeta Terra, né? Outra coisa, deixa eu pegar meu giz aqui, meu giz caiu, ele sumiu, então eu pego outro. O que acontece? Vamos lá. A paisagem, ela pode ser natural ou ela pode ser uma paisagem humanizada. Alguns podem chamar também essa paisagem humanizada de paisagem cultural. Aí eu quero falar com vocês o seguinte. É muito fácil você identificar paisagem natural, como árvores, animais, etc. E a paisagem humana, quando você analisa lá carros, prédios, fábricas, ruas asfaltadas, beleza. Só que vamos entender também um outro detalhe que é muito importante. Tudo que o ser humano pega e coloca na paisagem, tudo que ele faz, que ele fabrica, que ele introduz na paisagem, é considerado uma paisagem humanizada ou uma paisagem cultural. Por exemplo, quando você passa em um local e você vê uma placa, você vê um outdoor, ali faz parte de uma paisagem humanizada, uma paisagem cultural, correto? Aí é fácil, eu vi uma fábrica, a fábrica é uma paisagem cultural, humanizada, beleza. Só que tem um outro detalhe. Eu vou mandar essa perguntinha para vocês. Vocês podem responder lá no chat. Será que, por exemplo, os pés de café, as lavouras de café, será que as lavouras de café fazem parte da paisagem natural ou da paisagem cultural ou paisagem humanizada? Veja bem, é muito fácil você analisar essa diferença quando você fala de espaço rural e de espaço urbano. Aí é tranquilo. Mas quando você analisa que o pé de café não nasceu ali nativamente, ele não é fruto de um processo natural, mas quem que plantou o café naquela terra, naquela lavoura, naquela área onde foi formada a lavoura? Foi o homem. Quem plantou o pé de laranja? Quem plantou, digamos lá, uma outra situação? Quem plantou o eucalipto? O eucalipto às vezes não é nativo daquela região. Tá vendo como que essa questão do espaço geográfico ela é muito ampla? Tá vendo como que às vezes a paisagem que você acha que é natural só porque é verde, às vezes não é. Ela pode ser uma área verde, uma área que tem um pomar, uma área que tem pés de café, uma área que tem eucalipto, mas ela não é necessariamente uma paisagem natural. Porque natural é o que a natureza fabricou. Ali não teve ninguém que plantou aquela árvore, ela veio ali através do vento, as sementes dela, os passarinhos, né, levaram aquela semente para lá. Isso sim é uma paisagem natural. Mas quando o ser humano ele planta, ele modifica, por exemplo, tem um pasto lá, professor, tem um pasto perto da minha casa lá e é paisagem natural. Espera aí. Mas será que ali não existia anteriormente ali algumas árvores e elas foram cortadas para que fosse dado espaço à pastagem? É uma questão de se analisar. Se aquele pasto, aquele campo já é natural, ele é paisagem natural. A natureza fez ele ali, nunca surgiu uma árvore ali, por questão do solo, tal, nunca teve árvore. Aquele campo desde sempre está ali. Ótimo, paisagem natural. Se tinha árvores, né? E alguém foi lá, passou a motosserra, cortou essas árvores e plantou lá grama, fez qualquer coisa lá.
é uma área verde, é uma área de pastagem, mas não é uma paisagem natural, é uma paisagem humanizada, tá bom? Então, por exemplo, quando o ser humano pega um rio, o rio, ele foi criado, ele tinha o curso natural dele, né? Ele tinha a trajetória natural dele. Quando o ser humano vai e desvia o fluxo desse rio, desvia a trajetória dele, esse outro braço do rio, por exemplo, que se ele foi desviado para outro lugar, o rio, ele permanece sendo uma obra da natureza. Entretanto, essa modificação no trajeto dele faz parte do espaço geográfico. O ser humano, ele mudou aquela paisagem natural, ele construiu um novo espaço, que é chamado espaço geográfico, e ali passou a fazer essas modificações, tá? Então, só para vocês entenderem essa questão do espaço, e o espaço geográfico, ele é mudado, ele é alterado, ele é construído constantemente. Constantemente a Terra está em processo de transformação, tá bom? Então fica aí essa breve explicação aí da página 75 e da página também 76. Seguem as atividades sobre o espaço geográfico e numa próxima oportunidade estarei aqui mais uma vez gravando um vídeo e deixando para vocês aí terem essa base, consultarem, assistirem essa aula durante esse período de ensino remoto, beleza? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.